É muito comum as pessoas acharem que quem controla tudo é o governo. Por quê? Porque o governo detém o poder, detém a legislação, tem o poder de obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, o que ele está querendo, a gente fala de uma maneira geral. Principalmente, ele tem a possibilidade de articular para criar as legislações e obrigar as pessoas a cumprirem a lei. Mas será que é assim mesmo? Ele controla tudo? Eu acho que você vai ter uma surpresa, não é bem assim não. E quando a gente fala, quando nós falamos de economia, não é diferente, né? As pessoas pensam que o governo também ele consegue controlar a economia, porque quando acontecem algumas situações, principalmente que ele tenta controlar, quando o dólar está subindo, às vezes ele bota dólar no mercado e tudo mais, ele tem algumas ações importantes, mas será que essas ações elas são sem limite e elas conseguem realmente colocar a economia do jeito que o governo quer? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de continuar, gostaria que você desse um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós estamos vendo essa semana que, por conta aí de algumas falas do presidente da República, a bolsa caiu e o dólar subiu. E agora o governo ele está se mexendo para tentar equacionar um pouquinho desse problema que ele causou na economia. Veja bem, se ele estivesse totalmente certo e se o governo pudesse controlar a economia, ele não ia se preocupar com os efeitos causados pela economia, né? Pelos efeitos causados pela sua fala na economia. É fato que ele já está, vocês estão acompanhando isso, já está falando em cortar gastos, já fez reunião com os ministros, já está tentando aí colocar a culpa em cima de alguém por conta de índice da Selic e tudo mais, mas o fato é que o governo ele tem algumas ações que podem ajudar a ajustar a economia da forma melhorar para ele, né, ou para a população, sim, mas ele não pode usar essas ações indefinidamente. O poder do governo na questão da economia ele é limitado, e tanto é limitado que quando tem um efeito colateral muito grande que vai prejudicar a economia, o governo ele tenta equacionar isso de outra forma, né? Ele tenta fazer aquilo que a economia está pedindo. Por quê? Nós estamos vendo que o governo está aumentando muito imposto, principalmente esse. Então, o custo de produzir no Brasil, né, por conta dos impostos e também dos encargos sociais, eu não canso de falar isso aqui, o Brasil é um país caro para se produzir, então o que acontece? O capital vai todo lá para fora e o Brasil acaba tendo que comprar esses produtos de fora, porque é mais fácil e mais barato produzir fora do Brasil do que dentro do Brasil. E da mesma maneira, investir no Brasil também, muitas das vezes, é complicado, porque aquilo que você investe para você ganhar alguma coisa, você acaba dando muito dinheiro através de impostos para o governo. E nós vimos que só uma menção de falar que nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, no sentido de despesa, porque como é que funciona isso? De maneira simplista. O governo ele tem que cortar a despesa para poder diminuir a carga tributária. Enquanto ele não diminuir a carga tributária, o que ele vai fazer? Ele vai precisar cada vez mais tributar, arrecadar imposto. Cada vez que o imposto aumenta, a quantidade de imposto aumenta em percentual, sobra menos dinheiro e aí as coisas ficam mais caras, né? E vamos aqui falar também da questão da inflação. Então, quem controla a economia é uma coletividade e principalmente você já deve ter ouvido falar por aí da lei da oferta e da procura, né? Então, quanto mais está se oferecendo, quanto mais está se procurando, isso se ajusta, o mercado se ajusta dessa situação. Então, né, nós podemos ver que o governo ele não tem poder total, ele não tem poder ilimitado sobre a economia, e a economia ela se ajusta por todos os atores que trabalham, que influenciam, que estão contidos dentro dela. A população, o governo, os investidores, todo mundo. E principalmente por essa lei, que é uma lei principal da economia, da oferta e da procura, que ajusta os preços, ajusta os mercados, ajusta tudo isso. O governo, se ele entrasse, vou dar um exemplo aqui, com relação a controle do dólar, através de colocar reserva de dólar no mercado, ele ia acabar quebrando. Então ele faz isso em situações pontuais para controlar os picos, mas ele não tem condição
de manter um dólar num determinado preço para trazer vantagem para a moeda. Mais na frente a gente pode esmiuçar isso de outra situação, mas o fato é que a economia não é controlada pelo governo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.